vamos dar continuidade agora ao estudo do nosso Windows 7, ainda falando sobre o acessório Windows Explorer. Só lembrando, de acordo com a nossa última aula e o nosso estudo, o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos e pastas. Então, esse primeiro ponto é importante, certo? O Windows Explorer é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. E uma das operações que eu posso realizar através do Windows Explorer para gerenciar arquivos e pastas é o ato para renomear um determinado arquivo ou renomear uma determinada pasta. E quando eu cito o termo renomear, é dar outro nome. Para isso tem várias formas. Observa comigo. Nós podemos selecionar um arquivo e aplicar a tecla F2 do teclado. Quando tu seleciona um determinado arquivo e aí então pressiona F2, ele vai abrir essa caixa de texto que te permite então renomear esse arquivo. Então observa, tu seleciona um determinado arquivo, pressiona F2 do teclado, abre essa caixa e então eu posso dar outro nome para o meu arquivo. Essa é uma das maneiras para renomear. Qual é a outra maneira? O usuário pode clicar com o botão direito do mouse no arquivo. Quando tu clica com o botão direito do mouse sobre o arquivo, aparece um menu. E uma dessas opções do menu se chama justamente renomear. Então podemos renomear também clicando com o botão direito do mouse sobre o arquivo. Outra opção para renomear é o usuário ir no botão chamado organizar. Lá no Windows Explorer nós temos um botão chamado organizar. Então tu seleciona o arquivo e aí clica no botão organizar do Windows Explorer. E aí tu pode também renomear esse arquivo. Uma quarta possibilidade para renomear o arquivo é o usuário aplicar um clique no arquivo que já está selecionado. Então, se tu tem um arquivo que já está selecionado, tu aplica um clique sobre esse arquivo que já está selecionado e isso também é o comando renomear. Então, um clique sobre o arquivo que está selecionado também corresponde ao comando renomear. Bem, mas todas essas operações para renomear, elas descrevem uma mesma característica, uma mesma regra que deve ser observada na prova. Acompanha comigo. Quando eu tento renomear um determinado arquivo, ou dar nome a um determinado arquivo ou ainda pasta, eu tentei aqui, no momento que eu fui dar um nome para esse novo arquivo, eu tentei usar, por exemplo, 2 pontos no nome do arquivo. E aí o Windows me deu a seguinte mensagem, apareceu escrito assim: os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. E aí ele me apresentou ali, ó, barra, contra barra, não pode ter barra vertical, não pode ter 2 pontos no nome do arquivo, não pode constar asterisco e ponto de interrogação, não pode constar aspas duplas e também não pode ter no nome do arquivo o sinal menor e o sinal maior. Então tem que observar isso para a prova. Tu tem que entrar na prova sabendo que para dar nome aos arquivos e às pastas, ou ainda para renomear esses arquivos e pastas dentro do Windows, não é possível usar 9 caracteres. Tem que lembrar para a prova. Então a dica é, lembra, não pode as barras. Então não pode barra contra barra, não pode barra vertical. Não pode 2 pontos, não pode aspas duplas, não pode, observa, o sinal menor e o sinal maior, e também não pode usar o asterisco e o ponto de interrogação. Isso porque tanto o asterisco quanto o ponto de interrogação são conhecidos como caracteres coringa. Então, o asterisco é um caractere coringa. Coringa. E o ponto de interrogação também é considerado um caractere coringa. Isso significa que eles são usados num processo de pesquisa de arquivos e pastas como coringas para facilitar os processos de pesquisa. O asterisco é usado como um coringa na pesquisa de arquivos para substituir nenhum, um ou vários caracteres. E o ponto de interrogação é um coringa utilizado nos processos de pesquisa para a substituição de apenas um caractere.
Isso por cada ponto de interrogação. Mas observa, volta de novo aonde eu queria chegar. Para renomear arquivos, tu pode usar vários procedimentos, como eu descrevi. Mas não importa o procedimento que tu usar, tu tem que respeitar essa regra que as provas cobram muito. As provas de concurso pedem muito. Quais são os caracteres que eu não posso utilizar quando eu vou dar nome aos arquivos ou às pastas? E aí tem que lembrar que são 9 caracteres. Isso é a regrinha básica. Então tu vai tentar usar um desses caracteres e o próprio Windows vai dizer os nomes de arquivos não podem conter nenhum dos seguintes caracteres, e aí tu não vai conseguir dar nome para esse arquivo ou para essa pasta usando algum desses caracteres. Então essa informação é primordial, certo? Um outro ponto que a gente pode destacar como importante, eu até vou colocar aqui uma tela em branco para a gente discutir, é a questão de se eu posso ou não criar, dentro de uma mesma pasta do Windows, arquivos com o mesmo nome. Eu vou fazer um esqueminha aqui para ti, ó. Vamos fazer um esqueminha. Tu imagina que eu tenho uma pasta lá no Windows. Essa pasta se chama aulas. Vou botar aqui, eu tenho uma pasta chamada, aulas. Beleza. Tá lá minha pasta chamada aulas. Será que eu posso colocar dentro dessa pasta chamada aulas? Será que eu posso colocar 2 arquivos com o mesmo nome? Será que eu posso colocar dentro dessa pasta aula 2 arquivos com o mesmo nome? Por exemplo, um arquivo se chama curso e o outro arquivo se chama curso. É possível colocar dentro de uma mesma pasta do Windows 2 arquivos com o mesmo nome? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Com o mesmo nome, sim. Mas desde que tenham extensões diferentes. Como assim, professor? Esse arquivo curso, por exemplo, é curso.docx. E esse é curso.odt. Então, esses 2 arquivos aqui, curso.docx e curso.odt, eles possuem o mesmo nome, curso, mas tem extensões diferentes. Esse é a extensão docx, que é padrão do Word, e esse aqui é a extensão odt, que é padrão do LibreOffice Writer. Então a minha pergunta é possível dentro de uma mesma pasta colocar arquivos com o mesmo nome? Sim, desde que esses arquivos tenham extensões diferentes. Então eles até podem ter o mesmo nome, mas eles têm que ter extensões diferentes para serem armazenados dentro de uma mesma pasta. Essa regrinha também aí cai em algumas provas de concurso e é bem relevante para o nosso entendimento.